Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do E Agora, Doutora, aqui no Jornal Correio do Lago. Mande a sua dúvida para nós, que será um prazer abordar um tema que você não tenha muito conhecimento, que você tenha curiosidade, sempre quis perguntar. Manda para a gente a sua dúvida, que pode ser o tema de próximo programa. Olha só, hoje eu vou falar com vocês sobre algo que está muito em voga, que está muito na mídia. Indisponibilidade de bens e confisco de bens. E agora, doutora? Foi decretado judicialmente a indisponibilidade de bens no caso do INSS. Vocês acompanharam o escândalo em que havia um início de um prejuízo de 6 bilhões. E agora, segundo os relatórios da CGU, que é o órgão que está investigando, aparentemente o prejuízo alcança os 90 bilhões. Isso é muito dinheiro envolvido. Com certeza não é de uma pessoa só, não é de uma empresa só. E quando há um ilícito, um crime que ocorreu, como é que eu vou garantir que o prejuízo possa vir a ser reparado? E não necessariamente só em crime. Você tem um valor para receber. E você sabe que quem te deve pode estar à beira da falência, pode estar lapidando patrimônio, sumindo com patrimônio, e quando você vai receber não tem mais nada. Sabe aquela história do vou ganhar, mas pode ser que eu não leve? Pois muito que bem, esses são casos possíveis de indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens nada mais é do que uma decisão cautelar. Doutora, o que é uma decisão cautelar? Que nome é esse? Cautelar, como o próprio nome diz, vem de cautela. Deixa eu precaver, porque se eventualmente houver a condenação, a pessoa, a vítima, e essa vítima pode ser o Estado, essa vítima pode ser uma pessoa, essa vítima pode ser outra empresa, para que garanta-se que o patrimônio não vai desaparecer. Isso vale tanto para o criminal quanto para o civil, que a gente chama aqui, o civil, na advocacia. E qual é a diferença entre indisponibilidade e confisco? Na prática, e de um modo bem simples para que você entenda, indisponibilidade é como se o Poder Judiciário colocasse um cadeado no seu bem. Esse bem, agora, ele está indisponível, ele continua sendo seu, porém, você não pode vender, você não pode transferir, você não pode administrar, você não pode doar. Ele está indisponível, mas ele continua no seu nome. O confisco é diferente. O confisco é o perdimento desse bem. É quando o juiz, seja numa esfera estadual ou mesmo federal, determina o perdimento desse bem. Que esse bem vai ser, no caso de um veículo, ele vai servir como uma viatura não identificada para a polícia, para uso em operações. Esse bem pode ser destinado eventualmente a um conselho da comunidade. Esse bem vai ser destinado para fins da União. O que é a União nesse caso? Não é união de pessoas, é união enquanto país. Município, cidade, estado, é o nosso estado, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a União, quando a gente fala União, a gente fala do país. Então vai ser determinado lá e eles vão dar alguma destinação para o bem que era seu e que estava envolvido de algum modo em alguma atividade ilícita. Ah, doutora, mas é sempre que perde o bem? Não, não é uma regra geral. Por quê? Porque não é uma regra geral? Porque tem exceções. Se esse bem ele não teve uma origem ilícita, consegue recuperar. Se esse bem pertencia a um terceiro e esse terceiro não está envolvido, não tem nada a ver com esse problema, com essa situação, esse bem pode sim ser recuperado. Outro caso, quando esse bloqueio cautelar, essa indisponibilidade
vai fazer com que seja uma penalidade antecipada. O confisco é na sentença. A indisponibilidade, ela pode ocorrer já na investigação. Se você fica com indisponibilidade bancária, eu lhe pergunto, você vai pagar as suas contas de que modo? Fica o questionamento. Então, nós temos mecanismos legítimos para evitar abuso, que infelizmente a gente sabe que ocorre. Um abuso, a sobrecarga, algo mais oneroso. Até por isso nós temos a lei de abuso de autoridade. Mas tudo isso tem um timing, tem um momento para ser feito. E vocês sabem quais são os top 5 crimes que ensejam a indisponibilidade de bens? O primeiro deles é corrupção ativa e corrupção passiva. Investigação envolvendo essas duas formas de corrupção, ou seja, de quem oferece algo em troca de uma vantagem, muitas vezes ilícita ou algum favorecimento, como de quem recebe algo para alguma vantagem ou algum favorecimento. Lembrando que, em caso de corrupção, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de qualquer forma de favorecimento. Quando tem essas grandes operações que a gente vê aqui, especialmente na nossa região de fronteira, é comum o juiz decretar a indisponibilidade de bens. É como assim, olha, eu vou bloquear isso aqui só até ver se você é culpado ou não. Termo bem simples. O segundo ponto, segundo crime que mais gera indisponibilidade de bens é lavagem de dinheiro. Sim. Por quê? O que é lavagem de dinheiro? Não é pegar o dinheiro e colocar numa máquina de lavar. Ou como as pessoas comumente falam, isso aqui é quente, isso aqui é frio. Isso aqui é o dinheiro quente, isso aqui é o dinheiro frio. A lavagem de dinheiro, ela pressupõe que houve um ato ilícito que é a origem desse dinheiro, que esse dinheiro não tem uma origem muito clara, muito definida. Então, é como se o empresário ou a pessoa investigada, ela desse um ar de legalidade para aquele dinheiro. E sabe o que é mais complicado em crimes, investigações que envolvem a lavagem de dinheiro? É que quando há essa busca e apreensão, ela vai polícia às 6 horas da manhã na sua casa, pegar todos os seus bens, é recolhido tanto os bens de origem lícita quanto os bens de origem ilícita. E é aí que entra a defesa técnica, comprovar que aquele bem que foi cautelarmente apreendido e bloqueado não tem nada a ver com a situação que está sendo apurada. Isso na lavagem de dinheiro. Outro ponto importante também, outro crime que enseja muito, é fraude ao sistema bancário e ao sistema fiscal, que é o caso que a gente vê do INSS, que também entra o estelionato, logo na sequência. Eu me aproprio de um bem de terceiro, de modo ilícito, e isso me enriquece. Você obteve uma vantagem ilícita sobre a folha de pagamento de outra pessoa. Você obteve uma vantagem ilícita numa negociação. Isso se enquadra em estelionato. Quando é contra o sistema fiscal, é quando você deu, abre aspas, o golpe. O golpe na União, o golpe na Fazenda, imposto de renda. Agora é época de imposto de renda, fiquem atentos, para não caírem em problemas e acabar sendo investigado por um erro na declaração do seu dinheiro, do seu patrimônio. E, por fim, o tráfico de entorpecentes. Esse é o que mais gera os bloqueios, porque a pessoa está sendo investigada por envolvimento ou mesmo no ato, né, acabou sendo pega com algum entorpecente, e aí os bens dela são bloqueados. Por quanto tempo? Vai depender da defesa, depender do processo e a natureza, o que ensejou esse bloqueio. E ao final, se houver alguma sentença condenatória que aquele bem estava diretamente envolvido ao perdimento,
Noutros casos, há a restituição do bem, a devolução do bem quando se prova que de fato isso não estava tão envolvido quanto parecia. O que acontece que eu mais vejo é que há um ativismo. O que é um ativismo? É quando eu quero mostrar serviço. Eu vou bloquear tudo que é seu para supostamente garantir que se houver uma condenação, tá garantido. Vai ser devolvido ao cofre público, vai ser devolvido à pessoa, enfim. É como se fosse um remédio. Em alguns casos, é necessário, porém em outros, ele pode ser tóxico, ele pode gerar problema. E quando há um problema, é aí que a defesa entra, para esclarecer, para garantir um julgamento justo. Aqui a gente não defende quem está certo e quem está errado, e sim que seja observado o processo, que seja garantido que aquela pessoa que está sendo investigada, porque investigado não é condenado. Uma grande diferença. Para que ela não sofra penalidade sem a apuração devida, se houve crime ou não houve. E por isso que é importante você, que é nosso ouvinte aqui do Correio do Lago, que acompanha nosso programa E Agora, Doutora, esteja bem informado. Porque a informação é sim poder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que ele é criminal, que ele é patrimonial, falando em patrimonial, se você não viu, tem a minha entrevista com o Natan aqui do Correio do Lago, vai lá ver. É sobre proteção patrimonial, proteger os seus bens, que é sempre muito importante. Essa é a série do E Agora, Doutora, aqui no Correio do Lago. Espero ter trazido um conhecimento útil para você ou para alguém que você conheça, já compartilha. Me segue nas redes sociais, adv.alinekathleen, e adicione também o Correio do Lago. Na próxima segunda-feira, eu estou aqui. Fiquem com Deus.